Glória a Deus. Amém. Aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória. Bom dia mesmo. Bom dia, querido Espírito Santo. E é bom poder dizer mais uma vez, como disse o salmista, eu deitei, eu dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Glória a Jesus. Queridos, hoje a nossa meditação é em Deuteronômio, no capítulo 32, que fala sobre o último cântico de Moisés. Então, muitas vezes, nesse tempo, eles obtinham uma vitória, uma graça de Deus. Eles preparavam, então, um cântico. Então, nós temos aqui o cântico de Moisés. Ontem nós vimos o cântico de Josué. Você sabe que quando Maria soube que estava grávida, ela ofereceu a Deus também o cântico. A Ana também, quando Deus respondeu a oração dela e ela iria ter um filho, ela também ofereceu um cântico ao Senhor. E aqui nós temos o chamado, então, Cântico de Moisés, certo? Capítulo 32, do versículo 1 ao 47. Então, amados, o que nós vamos ver aqui? É que foi uma maneira, queridos, poética e também profética, amados, por parte de Moisés ao nosso Deus, certo? Então ele diz, inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, amados, você vê aqui que ele, nesse cântico, ele exalta o nosso Deus. Ele reconhece a soberania de Deus, a graça de Deus. Aqui era a última canção dele. Eram as últimas palavras dele em adoração ao nosso Deus. Certo, amados? Então, cada vez que os israelitas cantassem, o que acontece? Eles iriam se lembrar do caráter do nosso Deus, certo? Quando você canta uma canção, ela te lembra algo. Na verdade, ela marca a sua vida, ela te lembra algo. E é o que aconteceria toda vez que o povo de Israel cantasse essa canção, dizendo que está trazendo na mente deles, na alma deles, o caráter do nosso Deus. O versículo 9 diz assim, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança, certo? Ou seja, qual é a herança de Deus? O universo
reconhece e honra o seu Criador, mas o ser humano, sua obra mais primorosa, muitas vezes ele despreza ao Senhor nosso Deus, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Ou seja, a coisa mais importante para o Senhor Deus era o seu povo. A palavra de Deus nos diz em Gênesis que o homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Então Deus criou todas as coisas. Mas na hora de criar o homem, ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança em espírito. Não que Deus seja como assim, certo? Tem uma religião por aí que fala que um dia todos nós vamos ser como Deus, né? Mas nessa forma, assim. Por quê? Porque tem texto na Bíblia que fala sobre a mão de Deus. Nós já falamos aqui, né? A poderosa mão de Deus. A palavra de Deus, por exemplo, fala assim, que Deus, com meus olhos te guiarei. Então eles pegam esse texto que fala sobre a mão de Deus, os olhos de Deus, a boca de Deus, as narinas de Deus, e eles falam assim, não, Deus ele é como a gente. Um dia nós vamos nos tornar deuses, porque a Bíblia fala da mão de Deus, do olho de Deus, da narina de Deus, da boca de Deus. Então aí eles entendem-se que Deus, na verdade, é um ser assim, como a gente. Né? Eles pegam por aí. Então, queridos, essa questão de interpretação da palavra, por isso que há muita seita por aí, por isso tem que ter cuidado. Porque a palavra de Deus fala que nós, sim, somos semelhantes a Deus em espírito. Tá certo? Ah, mas por que fala então a mão de Deus, o olho de Deus? É porque as coisas espirituais, elas são difíceis de se explicar, de nós entendermos, a nossa mente humana entender. Então é onde Deus ele usa esses termos materiais, que fala poderosa mão de Deus. A gente tem uma ideia do que é mão. A palavra fala, com meus olhos te guiarei. Você tem uma ideia, né? Isso aqui é só com... Você está certo, querido? Mas nós somos semelhantes a Deus no Espírito. A Bíblia diz que nós somos a obra-prima de Deus. Então, aqui fala que a herança de Deus é Jacó, é Israel, é o seu povo. Você e eu, nós somos essa herança do Senhor. Glória a Deus por isso. Tá? Glória a Deus. É um privilégio, queridos. Certo? Glória a Deus. Então, amados, por mais que seja a criação foi unanimidade, certo, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados, aqui são as últimas palavras de Moisés. Ele estava para padecer. Ele estava para morrer. Certo? Versículo 7 ele diz, lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações, pergunta a seu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. A Bíblia, queridos, ela não quer que a gente fique preso no passado. Porque aquele tempo era bom, aquele tempo era bom. Mas a Bíblia nos mostra que é importante a gente ter um conhecimento da nossa história, a história dos nossos pais. Você conhece a história
dos seus pais, quando a gente começa a olhar até a nossa história, a gente vê como que Deus é bom. Quando a gente vê o momento que a gente vive, a posição que a gente está, aonde nós chegamos, aonde a nossa família chegou, você começa a olhar a sua história. Às vezes a gente pensa lá atrás, tempo é bom, tempo é... Sim, há muita coisa boa, não resta dúvida. Mas se você for olhar lá atrás, às vezes lá atrás você andava a pé, né? Às vezes tinha gente que morava na roça para chegar na cidade, tinha que ir a pé. Não é isso? Se for olhar lá atrás, então vou lembrar o tempo que eu andava a pé, o tempo que só andava de ônibus, o tempo que tinha que correr atrás do ônibus para não perder o ônibus, né? De bicicleta. Quantos de nós, o nosso transporte era bicicleta? Então você começa a trazer em mente um monte de coisa. Uma vez, uma das primeiras igrejas que eu assumi na minha vida, meu veículo era uma bicicleta, e emprestada, não era nem minha. Eu morava longe da igreja, então eu ia de bicicleta, e eu lembro que tinha uma bicicleta que não era nem minha, um irmão lá que me emprestava. Eu ainda dei um tombo na dona Vilca ainda, na pastora Vilca, né? Quando a Natália foi nascer, o parto foi cesárea, porque estava até ali, é, 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 ficou grudada, né? Teve que ser. O tombo que eu dei ali na dona pastora, na dona Vilca. Então tem as coisas maravilhosas. Então, às vezes está vivendo um momento difícil hoje, mas quando você começa a ver lá atrás, você vai ver uma série de situações dificílimas que você enfrentou e Deus te deu vitória. Então, quando você começa a trazer isso na sua memória, você vai chegar à conclusão seguinte: o Deus que me deu vitória lá atrás, Ele vai me dar vitória hoje, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Ele vai me dar vitória hoje. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, a palavra de Deus, versículo 11 fala: como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. A águia, aqui ele está falando da águia, conduzindo os seus filhos. Tem muita lição que se tira sobre a águia. Então, aqui ele fala da maneira como a águia ela colhe seus filhos. Mas tem várias histórias da águia. Quando ela vai ensinar, por exemplo, os filhotes, ela leva eles para o alto, e quando ela vai ensinar eles a voar, ela leva eles para o penhasco, e lá diz que ela carrega eles e depois solta. Como eles não batem a asa e vê que eles vão cair, ela dá um voo ali, pega e ele segura. E vai de novo, aí joga eles, e até que uma hora eles começam a bater a asa e começam a voar. Certo, amados? Assim, muitas vezes é o nosso Deus, é como se ele nos julgasse, vai, e a gente não sabe voar, aí ele não está pronto, ele vai e nos sustenta. Até que vai chegar o momento que nós vamos enfrentar provas, batalhas, dificuldades, mas nós vamos continuar voando, vamos continuar nossa caminhada. É quando a gente aprende a confiar no Senhor. Certo, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há uma outra situação da águia que ensina que às vezes ela começa ali a ficar velha, tudo ruim nela e tal. Conta-se que ela vai, voa contra uma rocha e bate com toda a força. Ali ela quebra seu bico, ela quebra sua unha e, evidentemente, ela deve ter dor, mas ali depois ela começa a se renovar.
né? Vai nascer outro bico, vai nascer unhas novas, e aquela pena dela é renovada. Então, assim vem o renovo dela, com essa atitude dela. Quantas vezes, às vezes, sucede conosco? A gente, hoje fala aquele ditado, quebrar a cara, né? Tem esse ditado assim. Quantas vezes a gente se lança, quebra, se machuca, mas depois vem o renovo. Esse período, por exemplo, de pandemia, quantas coisas as pessoas estão tendo que renovar, aprender. Fala-se hoje assim, reinventar. É uma coisa que está sendo muito falada hoje em dia. Reinventar. Então, quantas pessoas estão aprendendo a se reinventar? Porque é uma transição, é uma mudança que a humanidade está enfrentando. Então, que Deus possa dar a você sabedoria para você se reinventar. Coisas que a gente sempre fez e que às vezes agora a gente está fazendo e não está dando certo. A gente vai ter que se reinventar. Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer? Como é que a gente vai conquistar? Antigamente, nossos pais, na nossa educação, eles pegavam um cinto, ou às vezes pegavam até um pedaço de pau, e ali acertava a gente. Né? Minha mãe era daqueles temperamentos dela que estava na frente, você tinha que ser esperta. Mas hoje a gente entende. Era o estilo dos nossos pais, dos nossos avós. Eles entendiam que batendo nós iremos nos tornar seres humanos bons. Era o recurso que eles tinham. E muitos de nós nos tornamos. Através daquelas situações, daquela surra, daquela peia, como diz o Nordeste brasileiro, através daquelas peias, no estilo deles, eles conseguiram muitas vezes formar. Mas eles conseguiram também, muitas vezes, formar homens e mulheres, muitas vezes com cicatriz, às vezes cicatriz no corpo e muitas vezes cicatriz na alma, no coração. A geração de pais que veio depois foi diferente. Teve que aprender, através do diálogo, conquistar a ensinar os seus filhos. E a geração de hoje, um renovo mais ainda. Porque hoje, às vezes, o filho está lá com o celular e o pai dá uma ordem: amanhã, na hora que você vier almoçar, você não vai trazer esse celular para a mesa, não. Você vai ver. Quando é no outro dia, na hora do almoço, o pai vai ver, o filho está lá com fone de ouvido e o celular do mesmo jeito. E agora? No tempo dos nossos pais era fácil. Eles pegavam o celular, jogavam na parede, quebrava e pronto. Mas hoje é diferente. Poxa, mas eu falei que não era para ele estar com o celular, ele está. Então, ele vai ter que se descobrir. Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou conduzir agora? É o meu filho. Certo, amados? Então, o versículo 12 fala: assim, só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Moisés dizendo que Deus guiou o povo. Só que o mesmo Deus que criou Israel no deserto é o mesmo Deus hoje que quer guiar você e eu. É o mesmo Deus que tem o mesmo alvo, o mesmo objetivo, de nos guiar. O versículo 15 diz: e engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste, engrossaste, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Aqui fala o quê? Deixou a Deus. Em meio à paz e à prosperidade, Israel abandonou o Todo-Poderoso para adorar outros deuses. O que é isso? É que Deus os guiou lá no deserto. Só que depois Israel melhorou de vida. Aí fala assim, ó, engordaste e o deixaste. Ou seja, Israel prosperou, né? Engordou, prosperou
e depois que eles prosperaram, eles deixaram a Deus. Irmãos, isso é muito sério. Às vezes a pessoa está desempregada, às vezes a pessoa está doente, às vezes a pessoa está com um problema na família, ela se torna aquela pessoa simples, humilde, bacana, chora, oh meu Deus, me dá vitória. É aquela pessoa com o coração quebrantado. Melhora um pouquinho, né? Aí você já deve muitas vezes ter visto isso acontecer. Às vezes as pessoas estão dizendo, ai, faz um chazinho para mim. Depois, quando melhora, faz um chá para mim. Muitas vezes o ser humano faz isso. Ele está numa determinada situação, ele é humilde. Dá uma melhorada, já engrossa até a voz. Pois então, irmãos, a palavra de Deus trata até disso. Engordaste e me deixaste. Ou seja, a pessoa prospera, aí ela deixa o Senhor, queridos. Então, amados, fala até em coice. Você vê o termo que a palavra de Deus diz, coice. Quem dá coice é o animal. Mas quando uma pessoa dá uma resposta brava, ele não fala, aí você está dando coice, você está dando patada. Pois então, aqui, irmãos, foi esse o termo que Moisés usou, que Israel, quando prosperou, deu coice em Deus. Certo, amados? Então, é algo que nós temos que ter cuidado. Quando Deus nos honra, quando Deus nos dá a vitória. Então, como diz aqui a palavra de Deus, a gente tem que ter esse cuidado para não sair aí dando o coice, a patada. Então, Moisés ele fala que uma coisa que o povo entendia que era coice. Então, ele agora levava para o lado espiritual. Olha, vocês prosperarem, vocês estão dando coice em Deus. Certo, amados? Então, nós vamos estar orando agora que você possa ler todo esse cântico de Moisés, onde ele traz às memórias os feitos do Senhor nosso Deus e nos exorta a servir a Deus. Amém? Que você tenha um dia de graça, um dia de paz, que o Senhor Deus te guarde, te livre de dar coisa em qualquer pessoa, seja em relação ao Senhor, seja em relação ao homem, à imagem e semelhança de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, nós estamos encerrando aqui este momento, meu Deus, essa palavra, esse momento que nós estamos em oração. O teu filho, a tua filha, vai estar ainda neste momento orando, buscando a tua face, buscando a tua presença, onde, ó Deus, Moisés, nesse cântico, ele traz na memória os feitos do Senhor e ele exorta Israel que, quando prosperasse, quando eles engordassem, que eles não deixassem o Senhor. Onde ele fala, Deus, que o povo, ao prosperar, estava dando coice, ou seja, estava deixando a tua doutrina, estava deixando os teus ensinos. Querido Espírito Santo, que tu venhas guardar este homem, esta mulher, que ao vencer na vida, que ao prosperar na vida, como diz ali o Moisés, que ele não venha dar coice, que ele não venha deixar o Senhor, que ele não venha deixar a sua casa, que ele não venha deixar a sua presença, que ele não venha deixar de crer em ti, que ele não venha deixar o teu caminho, que ele não venha arrumar desculpas para deixar de frequentar a casa de oração, para deixar de frequentar o templo, onde ele vai estar ouvindo a palavra através de um mensageiro, através de um profeta, através de um sacerdote, onde, junto com a congregação, ele vai estar louvando, adorando o teu santo nome. E que mesmo nesse tempo de pandemia, através de uma live, ele possa ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, possa orar, possa te adorar em espírito, em verdade, em nome do Senhor Jesus. E que ao vencer e que ao prosperar, que este homem, que esta mulher, este jovem reconheça que tudo que ele tem vem de ti, vem do Senhor. Meu Deus, abençoa aquele que talvez está triste, aquele que está angustiado, aquele que talvez está com medo, ó Deus amado, deste período, deste momento, que o Senhor venha fortalecer a alma dele, a mente dele, ele
confiar em Ti. Aquele que talvez está hoje enfrentando um dia de luto, quem sabe, que o Senhor entre com a Tua graça, com a Tua paz, que o Teu Espírito Santo venha fortalecer a sua alma neste momento, Senhor. Quem sabe esta pessoa que perdeu o emprego, quem sabe essa pessoa que está enfrentando uma grande dificuldade até para acertar suas contas, seus compromissos no dia a dia, entre com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua benevolência, em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha, bom dia mesmo, que o Senhor te abençoe. Compartilhe essa palavra para que outros sejam abençoados.